determinantes da qualidade. Vamos convidar do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, o palestrante Dr. Gerson Silva Giomo. Seja bem-vindo. Cadê o Gerson? É isso aí. Esperar um pouco. 2 minutinhos aí, o Gerson. Só aguardando aqui essa movimentação aqui na frente. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Vamos agora, então, com a palestra, a última palestra dessa manhã, antes do almoço. Produção de cafés especiais no Brasil, avanços tecnológicos e fatores determinantes da qualidade, do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, o palestrante Dr. Gerson Silva Giomo, que recebe nossa salva de palmas, nosso carinho, nossas boas-vindas. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Sei que a gente está num momento de comemoração, de festa aí, mas peço paciência porque a gente vai ter mais uma apresentação agora. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês sobre a produção de cafés especiais, que vai ser o tema de hoje. Quero agradecer ao André Fernandes pela indicação, pelo convite feito, ao Eduardo Mosca pela indicação também. Em nome deles, agradecer a toda a comissão organizadora. E para a gente é sempre uma grande satisfação estar presente num evento como esse, para falar um pouco sobre os cafés especiais e o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na nossa instituição. Então, eu sou o Gerson Silva Giomo, sou pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, uma instituição que esse ano completa 135 anos de existência, 90 anos de melhoramento genético. E acredito que boa parte do que existe hoje da cafeicultura brasileira teve início lá no IAC com o desenvolvimento da tecnologia que hoje está sendo aplicada em campo. Então, para a gente é uma grande satisfação estar aqui e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema aí. Então, esse aqui é um pouco do resumo do que a gente vai abordar hoje, né? Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu espero que eu consiga falar um pouco de cada um desses temas aqui. Uma palestra um pouco mais técnica, talvez requer um pouco mais de paciência de vocês. Então, a gente vai fazer uma apresentação e acredito que no final teria um espaço para comentários ou alguma dúvida que ainda possa existir. Então, eu trabalho nessa área de pesquisa no IAC há 27 anos. É um prazer trabalhar nessa instituição centenária. É o meu primeiro emprego lá, estou até hoje. Então, a gente desenvolveu toda uma carreira aí dentro da pesquisa técnico-científica. E peço desculpa por alguns tópicos que às vezes a gente fala, não é do nosso dia a dia, é mais técnico tudo. Mas vamos tentar abordar isso daí. Então, primeiramente, queria falar que o Brasil é o maior produtor mundial de café, todo mundo sabe disso. Eu trago isso mais para chamar a atenção de vocês. Nós somos gigantes na produção de café, mas quando a gente fala em café especial, tem muito ainda o que crescer, temos muito a evoluir. Não estou dizendo que nós somos ruins, mas temos muitos espaços a serem conquistados. E eu acredito que com ciência e tecnologia, com vocês, produtores, que têm toda essa garra, nós vamos conseguir fazer isso daí. Deu para perceber bem no painel anterior como que está o envolvimento das pessoas dentro da cadeia produtiva dos cafés especiais. Obviamente que é um destaque para as mulheres da café, parabéns a todas, mas todo mundo, independente de ser homem ou mulher, tem que participar disso.
e quebrar paradigmas. Não tem produção de cafés especiais se não houver quebra de paradigmas. Eu acredito que muito disso que nós temos no Brasil deve-se ao aspecto cultural. Nós somos muito presos nas mudanças, nós não aceitamos mudanças tão fácil. Então, a gente tem uma grande área plantada, né, maior do mundo. Produzimos cerca de 50 milhões de sacas, oscila um pouco para mais ou para menos, dependendo da bienalidade. Temos um alto padrão tecnológico, inclusive, como foi falado na abertura do evento, em termos de irrigação. Eu acredito que está chegando já a 20% da área irrigada, não sei se seria isso, quem trabalha pode me corrigir. 22% o André está me falando agora, coisa que no passado não existia, né? Então a evolução é muito grande, né? Vocês ouviram desde 95 para cá que isso vem sendo feito, então é muito recente. E muito do que nós somos hoje deve-se a isso daqui, ao melhoramento genético, que foi onde houve um grande ganho na produtividade de até 250% em relação à cultivar original introduzida no Brasil, que é a cultivar típica. E hoje nós temos a participação, eu acho que aqui no Cerrado tem essa grande participação também de Catuai e Mundo Novo, obviamente que tem outras variedades, outras cultivares aí, mas essas ainda fazem parte da nossa história. Para falar um pouco também sobre o consumo, né? O Brasil é o maior consumidor de café, né? Só que nós temos alguns detalhes interessantes, que acredito que não só na qualidade, mas o consumo também precisa ser aprimorado. Coloquei 3 modelos aqui de consumo de café, que é aquele tradicional cafezinho que todo mundo toma na padaria, na esquina, no bar, que é um café bem básico da produção cafeeira brasileira. Café que não teria tantos atributos de qualidade. Mas por que ele é muito consumido? Talvez pelo fator preço, né? É o que tem mais disponível para a nossa população. Temos também aqui uma evolução na exigência de qualidade, que seria um café indo mais para o lado dos cafés expressos, ou um café de coador também, porém de melhor qualidade. E perceba que eu coloquei ali uns preços de sugestão. Não sei se é a realidade aqui na região, mas mais ou menos isso que a gente encontra em Campinas. E um café de cápsulas, que são as monodoses. Então, essa modalidade de consumo hoje está crescendo bastante e tem muitas empresas investindo bastante nessa oferta de produtos de melhor qualidade. Então, às vezes, eu acho engraçado, né? Por exemplo, muita gente hoje toma um café pagando R$500 o quilo, que é uma cápsula, aquela cápsula custa em torno de R$500 a R$600, mas não quer pagar R$100, por exemplo, em 1 quilo de café para fazer um café de melhor qualidade em casa. Então é um contrassenso, muito disso é por desconhecimento ou por questão financeira mesmo, né? Que aí eu coloco o nosso hábito de consumo, né, desde criança, é esse daqui, um café com leite, com açúcar, muitas vezes até para mascarar um pouco daquele sabor mais amargo que o café tradicional apresenta, um café muito torrado, torra muito escura. E eu digo isso, falta um pouco de orientação sobre a qualidade, porque o consumidor não sabe reconhecer, de fato, o que é um café de boa qualidade, né? Então, nós precisamos, se queremos mudar o hábito de consumo e vender café de melhor qualidade, nós temos que orientar nossos consumidores a escolherem os cafés, né? Fugir um pouco desse café extra forte, que é um café que tem muitos defeitos escondidos, um café amargo, mas nós temos esse problema aqui, né? Que a qualidade do café, obviamente, como em vários produtos, ela é proporcional ao preço da matéria-prima. Quanto mais caro é a matéria-prima, obviamente que mais caro vai chegar esse café ao consumidor. Então, 2 observações aqui sobre o Brasil. Isso aqui está publicado em jornais, em revistas. Isso aqui eu coloquei mais para chamar atenção mesmo. Isso aqui foi tirado em 2013 dessa revista. E eu pergunto para vocês, mudou essa realidade hoje no Brasil? Quem é consumidor de café hoje? O que está consumindo? Eu ainda acredito que isso valha, porque o Brasil é o maior produtor, mas em termos de qualidade tem muito a evoluir. Outra observação também publicada em revista, da mesma época. Os brasileiros estão acostumados a consumir um café de péssima qualidade.
desde criança, né? Aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, né? Faz parte da nossa cultura, né? Mas eu acredito que isso poderá mudar e vai mudar, porque eu acredito nisso também. Falta cafés de qualidade para o consumidor? Eu acredito que não, porque nós temos uma oferta de cerca de 10 milhões de sacas de café especiais no Brasil, por safra, e o consumo está em torno de 1,5 milhão de sacas apenas. Então, nós temos uma folga bastante grande e oportunidade para que esses cafés entrem na nossa rotina, na nossa cultura, na nossa mesa, né? Basta a gente mudar o comportamento. Eu acredito que falta um pouco dessa educação ao consumidor. Eu não vejo com muita frequência orientações aos consumidores de como que ele deve selecionar um café para colocar na sua mesa. Eu vejo ainda a dona de casa chegando ao mercado, ela compra pelo preço. Esse aqui é o mais barato, esse aqui é o mais torrado, é o mais forte. Só que ela não aprendeu, não teve acesso às informações, né? Aí tem a questão da indústria do café, né? Será que seriam eles que teriam que promover esse tipo de educação ao consumidor? Ou seríamos nós, os técnicos, que trabalhamos com a cultura? Eu acho que tem que ter um pouco das duas iniciativas, ou de outras também. Aqui é o problema mais econômico. As pessoas, muitas vezes, não têm aquele poder aquisitivo que a gente espera para adquirir um café de R$100 o quilo, ou de 50 que seja. Elas vão continuar comprando um café de 30, de R$40, e nós sabemos que um café de preço mais baixo não tem condições de ter a qualidade que a gente está falando aqui. Que é só um exemplo, de novo, eu não sei por isso que está na região, mas é uma sugestão. Em Campinas a gente encontra muitos cafés nessa faixa de preço. Então, a nossa conclusão é que o café a qualidade precisa ser melhorada. Sim, a maioria dos nossos cafés, 70%, 80% do café brasileiro é considerado um café comum, um café sem grandes atributos qualitativos. Então, mundialmente, o Brasil ainda é reconhecido por essa característica de ser um fornecedor de um café de matéria-prima constante, qualidade constante, porém não é top de qualidade. Isso não significa que o Brasil não tenha os cafés de excelência, de especialidade, como foi falado na apresentação anterior. Nós temos. E a gente, enquanto técnico que desenvolve cultivar, desenvolve tecnologia, nós queremos ver essas técnicas sendo aplicadas no campo, né? Faz 20 anos que eu estou ouvindo essa história aqui, que não muda. O que será que está acontecendo que não muda? O tempo está passando muito rápido e as mudanças não acontecem. Nós precisamos ter ações mais efetivas para isso. Quem sabe agora, nessa questão de mudanças de preço, o café está melhor de preço, haja um estímulo maior para investimento na qualidade. Nós temos a qualidade pouco diferenciada, que são os cafés comuns, e volto a falar disso, faz 25 anos que eu falo da mesma coisa. Tem muitas falhas no processo produtivo do café brasileiro, desde o manejo da lavoura, desde a hora de fazer adubação, que não consegue explorar o potencial qualitativo nem produtivo das plantas, mas a gente continua tendo esses problemas de colheita e pós-colheita, principalmente na questão da colheita de frutos imaturos, que vai, consequentemente, originar todos os outros tipos de defeitos. Então, por que isso não muda no Brasil? Ou se está mudando de maneira muito devagar. O que está acontecendo? Para falar um pouco dessa evolução, eu gostaria de falar um pouco sobre a qualidade do café. O que na verdade é essa qualidade que nós estamos buscando, né? Então, nós temos muitas definições na literatura que às vezes até confundem aos cafeicultores, até pesquisadores, porque essas definições dependem muitas vezes do contexto onde ela está sendo colocada, do objetivo e do propósito. Mas para a gente fugir um pouco desses padrões de referência que se coloca no mercado para a gente, eu quero aqui destacar que essa qualidade que nós vamos conversar hoje, ela está relacionada àquilo que o cafeeiro produz, são os grãos do café, que depende então das características físicas e químicas que vai resultar num perfil sensorial após a torra. Vou abordar isso. E chamar atenção, porque a qualidade que a gente está acostumado, que nos ensinaram, muitas vezes é uma preferência dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Então a gente tem que desenvolver o que é qualidade conforme aquilo que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente ouve dizer.
porque preferência, muitas vezes, não significa que isso seja qualidade. Eu conheço o mercado, vocês conhecem, tem mercados que preferem bebida de café riada, o café de bebida dura, ok, isso é uma preferência. Mas a qualidade intrínseca que aquele grão tem é aquilo que nós vamos trabalhar aqui. Que é isso daí, ó. Essa qualidade intrínseca do café é aquilo que existe no grão, né? Aquilo que a planta conseguiu produzir em função do varietal, em função do ambiente onde ela está instalada, em função do processamento pós-colheita, da secagem, que após a torra, após a seleção, obviamente, dos grãos e após a torra, é que vai apresentar aquele sabor desejado na xícara, seja ele um sabor de especialidade ou não. É aqui que a gente encontra, né, após a torra, que a gente consegue saber se esse café foi produzido de maneira adequada. E eu estou chamando a atenção aqui do atributo sensorial, por quê? Porque, na verdade, apesar do grão ser classificado por tamanho, por densidade, por cor, etc., etc., o que importa, o que define realmente o preço do café no mercado, ou a disponibilidade de venda desse café, é a hora que se faz a degustação, a hora que bota na xícara, é que o comprador fala se ele quer ou não quer o seu lote. E é ali que se define preços. Quando a gente foge do padrão de commodity, quem coloca preço no café é você junto com o seu comprador. Direto. E é isso que a gente precisa estimular cada vez mais no Brasil. Fugir da commodity. Obviamente que isso que eu estou falando é impossível. Commodity sempre vai existir. Por quê? Sempre vai ter um mercado que quer esse tipo de café. Mas a mesma área que produz um café comum, produz também um café especial, se os cuidados forem aplicados da maneira que a gente recomenda. Então, essa qualidade que eu estou falando depende, obviamente, da composição química do grão, que aí entra a questão da nutrição da planta, da irrigação, do manejo de pragas e doenças, toda a tecnologia que o Brasil dispõe para fazer essa produção. E o Brasil é o país que tem maior tecnologia. Tudo isso, né, que vai resultar a partir de um grão maduro, no máximo potencial de qualidade. E aqui eu reforço que as falhas na colheita ou no processamento impedem a expressão do potencial qualitativo da variedade que você escolheu para plantar na sua propriedade. Muitas vezes a gente recebe dúvidas ou consultas, qual a variedade que eu devo plantar para produzir café especial? Às vezes eu respondo de uma maneira que as pessoas às vezes não querem saber, não querem ouvir, por quê? Muitas vezes a sua cultivar que está lá já é uma cultivar adequada, mas você não está sabendo explorar o potencial qualitativo que ela tem. Costumo comparar isso com raças de animais. Se você é um produtor de gado de corte, você tem suas raças. Se é gado de leite, você tem outras. Se você tem porco tipo carne, é uma coisa. Se é tipo banha, é outra. Então, isso chama-se especialização. Primeiro, você tem que ter um diagnóstico da sua situação para saber como que está a sua produção e a sua qualidade com aquilo que você tem hoje, né? A partir desse diagnóstico é que você vai partir para saber se você tem que mudar a irrigação, a nutrição, ou a variedade, ou a cultivar, ou o processamento pós-colheita. Não existe uma receita, né? Por isso que eu falo que a gente tem aquilo que nós chamamos de qualidade potencial, né? Todas as cultivares do café arábica, coffea arábica, elas estão programadas geneticamente para produzir café especial, né? Que seria essa bebida aromática, saborosa, doce, sem a astringência. Isso é natural do café arábica. Se isso é natural do arábica, que inclui todas as cultivares, por que então que o Brasil está produzindo 80% de café que não é especial? A gente vai tentar responder isso daí. Também vocês podem depois perguntar sobre. A gente percebe que muito disso não acontece, de atingir a qualidade potencial, devido ao grande caminho que tem entre a cultivar, chegar na propriedade e aquele café produzir, ser colhido, seco, processado, torrado e chegar na xícara com esse potencial. Então o caminho é muito grande e muita coisa se perde pelo caminho. Mas aqui tem essa definição que eu gosto bastante. Isso aqui foi colocado em 1940 por esse colega pesquisador do IAC, há muito tempo atrás, que ele já dizia naquela época, qualquer bebida que seja inferior à bebida mole, na época não tinha classificação por ponto, não tinha escala, não tinha nada. Qualquer bebida que produza, qualquer café que produza bebida abaixo disso, é um café anormal para a espécie. Então, para a gente, enquanto pesquisador,
que trabalhamos com melhoramento genético, com tecnologia, é muito triste saber que 80% do café brasileiro é anormal para a espécie. Isso é uma coisa que às vezes até chateia, porque nós estamos fazendo pesquisa, e essa pesquisa não está sendo aproveitada. A gente fica, mas qual a produtividade, qual a resistência à doença? Ok, tudo isso tem que ser feito, mas a qualidade não pode ser esquecida. Então, o que acontece? Em função da situação de produção, de cada região, de cada propriedade e de vários fatores, acaba acontecendo isso. A qualidade real é aquilo que se consegue produzir. Transfiram essa situação para a propriedade de vocês ou para a região. O que está acontecendo na região do Cerrado Mineiro, por exemplo? Quanto tem de café especial, comum ou cafés com defeitos? Cada região é uma região diferente e tem suas próprias características. Então, a qualidade real é aquilo que se consegue produzir com a situação que cada um tem. E, como eu já falei um pouco antes, não tem outro jeito de saber como está o café produzido. É aqui na xícara, onde é feita uma degustação, uma análise sensorial, uma prova de xícara, é que se percebe o que é que tem ali dentro. E ali você tem o diagnóstico, se o café foi bem produzido, se ele foi bem processado, se ele foi bem seco, se ele foi bem torrado. Não tem como esconder de um degustador, de quem está familiarizado com isso, os problemas que tenha na xícara. É ali que se percebe. A gente pode ter um grão de café, peneira 16, 17, 18, muito bonito, maravilhoso, de cor, tudo. Torrou aquele café, não apresentou os atributos sensoriais necessários, sinto muito, ele vai perder a categoria de especialidade. Então, uma coisa que a gente chama atenção é isso. Nós precisamos compreender bem o que é potencial, o que é real, para, com o conhecimento e as condições de produção que vocês têm, chegar nisso daí. Então, eu vou perguntar, vocês estão hoje aproveitando o potencial genético das cultivares desenvolvidas pelo IAC, pelo IPAMIG, pelo Procafé, pelo Brasil inteiro? Estão produzindo 50 sacas por hectare, 60, 90? Eu acredito que não. Por que não estão produzindo aquilo que é potencial? Porque nós temos problemas climáticos, problemas de manejo de lavoura, faltou água, faltou isso, faltou aquilo, e não produz aquilo que foi programado para produzir. Qual que é a realidade brasileira? 20 a 30 sacas por hectare. O Cerrado talvez tenha uma média de produção maior, mas do Brasil é essa. Da mesma forma, a qualidade potencial. Se o café está programado geneticamente para produzir um café de bebida mole, por que nós não temos muitos desses cafés? Nossos cafés são tipo 6, 7 e grande maioria bebida dura. Então, aquilo que eu falei antes também, o diagnóstico que precisa ser feito é aqui. Não pensar só qualidade, tem que pensar produtividade, tem que pensar, como foi falado antes, equilíbrio de produção. Muitas vezes não é interessante você maximizar a produtividade, mas sim ter um equilíbrio em relação a relação custo-benefício, obviamente. Então, cada um tem seu próprio equilíbrio com as condições que tem. Não adianta olhar para o vizinho, para outro lugar. Cada um tem que construir o seu próprio sistema de produção, que vai, além de ter a exploração do potencial genético para a produtividade, vai também junto agregar qualidade. Por quê? Aquele cafeicultor que busca tecnologia é o todo, não busca partes. E nós estamos desenvolvendo uma cultivar ou um processo para ser aplicado no todo e não nas partes. Então, nós já falamos dos cafés especiais, que seria o quê? Seria então aquele café que, além de atingir o potencial da espécie, que seria a bebida mole, ou 80 pontos na escala, ele tem agregação de outras características que vão diferenciá-lo dos comuns. Pode ser um sabor diferente que a sua propriedade produza, ter um terroir diferente, você tem um processo diferente, você tem uma situação de exposição diferente. E um fato importante é isso. Eu, como produtor ou como pesquisador, posso achar, esse café é bom, é especial, tudo bem. Nós podemos fazer isso, mas para ter certeza que é isso, tem que ser feita uma avaliação mediante uma metodologia adequada
e balizada nos conceitos do Coffee Quality Institute, que nos recomenda, nos orienta, que dá as prescrições para como fazer a avaliação sem o viés da participação do degustador. Eu posso ter preferências, mas se eu estou avaliando conforme uma metodologia clara e universal, o mesmo café que foi avaliado aqui em Araguari, ele vai ter a mesma pontuação ou próximo se ele for avaliado lá em Santos, na exportadora. Por quê? Os métodos de avaliação são padronizados. Então é isso, os cafés especiais têm esse reconhecimento pela qualidade. E volto a falar, quanto mais diferenciado for o café que cada um está produzindo, maior a chance de conseguir um mercado que dê esse valor para o seu café. Para que seja valorizado, tem que fugir daquele mercado comum. Você tem que trazer pessoas que realmente queiram pagar e valorizar o seu café. Hoje o Brasil está fazendo muito isso, que são as excursões de produtores, de compradores internacionais na fazenda, na propriedade, na região, fugindo daquele caminho comum da cooperativa ou do corretor, porque são esses agentes que vão valorizar o café diferenciado e pagar o valor que ele vale. Então, já falei, eles se diferenciam pela qualidade. Muitas vezes, a gente fica pensando, mas o Brasil tem chance, tem condições de produzir muitos cafés especiais. Ok. Na definição original, o café especial, ele é atrelado com quantidade limitada de produção. Então, café especial quer dizer o quê? São produções de lotes pequenos ou de microlotes. É lógico que esse pequeno tem a ver com o tamanho da produção de cada um. Se eu sou um pequeno produtor, meu lote pode ser 10 sacas. Se eu sou um grande produtor, pode ser 1.000, 10.000, 5.000, não sei. Mas tem que estar atrelado isso. O café especial tem que ter história para contar. Isso depende de onde? Da região, da forma de cultivo, das variedades e processamento. Se você não tiver história para contar do seu café, você não vai vender pelo aquilo que ele vale. Vai cair na vala comum de café commodity. Já falei da pontuação mínima, café que não pode ter os defeitos primários, que é o preto, verde, ardido, o brocado. Tem uma limitação aqui para verde, inclusive. E aquilo que o mercado deseja, uma bebida saborosa, equilibrada. Um café que se bebe com prazer, né? O café especial é aquele café que dá prazer, uma sensação agradável aquele que está ingerindo. Se você tiver um café na sua mão, te oferecerem, e você tomar esse café e precisar imediatamente de uma bala para tirar alguma coisa ruim da boca, aquele café não te agradou, né? Tem algum problema ali dentro da xícara. Então, essa situação, quando você tem um café especial, você quer mais. Tomou uma xícara, automaticamente seu cérebro pede mais, eu quero mais desse café. É isso que é um café especial. E pela primeira vez que foi falado de café especial no mundo, foi em 78, onde tem essa definição, que os cafés especiais, eles dependem de condições geográficas específicas, né, para produzir cafés únicos. Né? O café especial ele tem que ser único. O da sua propriedade tem que ser diferente do seu vizinho, por algum motivo. Ou pela variedade, ou pelo processo, pelo ambiente, por alguma coisa. Se ele não tiver diferenciação, ele não vai ser reconhecido e valorizado. Aqui só para exemplificar como que a gente trabalha na classificação dos cafés especiais. O Brasil tem muitos cafés, né, nessa faixa de 80, 84, 82 pontos. Na nossa pesquisa, a gente procura puxar um pouco para cima essas notas. Usamos a nota de corte de 86, 87 pontos para as nossas avaliações, porque já sabemos que o mercado valoriza mais os cafés que se diferenciam, e quanto maior a nota, maior a chance de diferenciar por alguma característica. Não precisa nem perguntar, vale a pena produzir café de qualidade? Obviamente que sim, porque senão nós não estaríamos aqui também. Por que nós estamos num evento para conversar sobre café? Porque nós estamos ansiosos, sedentos por coisas diferentes que possam ser aplicadas por alguém em algum lugar. Né? E dos fatores que define isso é mercado. Né? Existe um mercado que pede, né, que cerca de 22 milhões de sacas de café especial. Né? O Brasil está produzindo em torno de 10, 12. Por que não produzimos mais? Sendo que tem mercado para comprar. Né? Aí é logística, são outras coisas.
Mas nós temos que ficar de olho nesse mercado, né? Eu sei que individualmente tem fazendas, produtores, empresas acessando esse mercado, mas não é a realidade da grande maioria dos produtores brasileiros. E eu sempre vou repetir isso: a bebida, ou seja, a xícara, é o aspecto de maior relevância para você vender o seu café especial. Aqui uma cotação que eu peguei aí de recente de cafés aí de mercado. Os cafés mudaram muito de preço nos últimos tempos, né? Não sei a realidade da região, isso aqui é uma cotação feita em São Paulo. Nós temos cafés aí em função da qualidade, né, e os preços. Então percebam, a diferença às vezes não é tão grande, né, mas aí vai também do volume de café que vocês estão trabalhando. Às vezes você fala, um café para consumo interno está 1.200 e um outro está 1.300, poxa, são R$100 de diferença. Se você produz uma saca é uma coisa, se produz 100 mil sacas, 1 milhão de sacas é outra conversa. Então, na verdade, a nossa mudança na propriedade ou na produção, ela tem que ser feita em degraus, é grão a grão, melhorando em cada processo, seja na produção, seja na tecnologia de processamento, seja na secagem. E só para chamar a atenção, onde que estão os nossos cafés especiais? O Brasil é o gigante da produção. Onde estão os nossos cafés especiais? Toda a região tem. Mas, do volume total, isso em 2018, hoje pode ter mudado um pouco. Somente 10% da safra foi comercializada como especial. Se alguém souber da atualidade hoje e quiser colocar, a gente agradece, até para a gente conhecer o que está acontecendo. Na mesma data, eu fiz um levantamento da Associação Brasileira de Cafés Especiais, para a gente saber dos cafés que participam de concurso. Então, muitas vezes, os cafés especiais, a gente fala, esse café é muito bom, tal, mas por que ele não está participando dos concursos? Então, esse concurso brasileiro de qualidade é como se fosse uma vitrine. Todo produtor talvez quisesse ter um café ali, porque quem participa e chega vencedor, ele consegue ter um valor maior pelo café e a própria divulgação da história da fazenda, da propriedade. Então, é como se fosse realmente um campeonato. E nessa época aqui, no meu levantamento, chegou a 30%. Das 300 amostras de café apresentadas no concurso, somente 30% chegou lá no final com elevada pontuação. E, obviamente, Minas Gerais é o maior produtor, em quantidade e também em qualidade, proporcional. E repetindo aquilo que eu já falei, são reconhecidos pela qualidade diferenciada. Às vezes parece que assim, estou repetindo muitas coisas, mas estou repetindo mesmo, porque tem coisas que a gente precisa prestar mais atenção e cobrar muitas vezes das instituições de pesquisa. Por que está assim, por que não está assado? Eu sou pesquisador, muitas vezes o que eu estou fazendo pode não ser aquilo que está precisando, então tragam demandas para a gente. A gente tem que conversar para saber, para entender e propor alterações. Então, falando um pouco daqueles fatores que determinam a qualidade, que tem a ver com aquilo, por que nós produzimos 80% de café comum, por causa disso daqui. Nós temos, primeiramente, o fator genético, estou colocando em primeiro, porque do nosso ponto de vista, enquanto instituição que desenvolve o cultivar, é o varietal que define tudo pela frente. Tem o espaçamento, tem a adubação, a nutrição específica para cada varietal. A mesma coisa vale para a qualidade, que são as espécies, as variedades, os híbridos. Então, teoricamente, o varietal estaria definindo 50% dessa equação. Nós temos os fatores ambientais, que têm a sua contribuição em função do clima, da topografia, da fertilidade natural, da face de exposição. Nós temos os fatores tecnológicos, que dependem do homem. O ambiente é a natureza, mas o tecnológico é o homem usando o seu conhecimento para produzir cafés de qualidade. E, para complicar isso tudo, o que a gente coloca como quarto elemento? São as interações que acontecem entre todos os fatores. E essa interação
ela não é igual, ela varia a cada ano, varia para cada propriedade, sendo específica, né? Então, resumindo, é fácil falar, né? Qualidade depende do genótipo, ambiente e o processamento. Muito fácil falar. Mas a hora que você leva isso para a realidade, aí você começa a perguntar, poxa, eu estou usando uma variedade muito produtiva, adaptada, etc, etc. Por que será que minha qualidade não está boa? Ou não estou conseguindo produzir mais cafés especiais? Pode ser que o seu ambiente apresente algum tipo de restrição. E o ambiente não é só um ambiente fixo lá, topográfico, não é ambiente, é a temperatura do ano, é o regime climático, é tudo isso é o ambiente, né? E mais o processamento, né? Tudo isso é o que vai definir a qualidade. Então, é um resumo do que eu falei. Nós temos as espécies cultivares, o ambiente, os tipos de colheita, processamento, que interessa está aqui, que é a qualidade do final. Então, tem um longo caminho a ser percorrido entre aquilo que eu estou falando. Pega uma cultivar, planta, aduba, irriga, colhe e tal, você vai ter um café especial. Não é assim, por causa das interações. E muitas vezes o produtor chega para a gente que trabalha com pesquisa, eu não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo. Mas muitas vezes ele tem que fazer o diagnóstico na própria situação que ele está. Nós não estamos lá para saber o que está acontecendo. Mas na área de processamento, que a gente vai falar um pouco depois, a gente sabe, o produtor muitas vezes fala que está fazendo um certo manejo, só que você chega lá e não está vendo aquilo que ele falou que estava fazendo. Então está incoerente. Muitas vezes não adianta o produtor se enganar, achar que está fazendo. Tem que ter conhecimento, ter certeza do que está fazendo. Porque se não fizer esse caminho, percorrer o caminho inteiro, não adianta querer, mas agora então eu tenho que trocar minha variedade, porque o senhor está falando que tem uma cultivar ali que é muito boa de qualidade. Ok, existe. Mas você vai conseguir usufruir daquela qualidade se você não está conseguindo nem adubar direito a sua planta? Ou usou o espaçamento não adequado? Então, eu não vou falar muito desses avanços tecnológicos que foi sugerido, mas eu estou querendo associar que tudo aquilo que a gente fala de progressão tecnológica, nós temos um histórico, desde 1940, 50, quanto que a cafeicultura brasileira evoluiu e quanto de tecnologia está embargada nessa produção. Para vocês entenderem, por exemplo, que saiu de 10 sacas, 15 por hectare, pode chegar a 50. Isso foi por quê? Não foi só a variedade sozinha, teve espaçamento, teve orientação de calagem, de nutrição, de irrigação, de manejo de pragas e doenças, manejo de plantas daninhas e tudo mais. Então, vocês têm que pensar no sistema produtivo, não em fatores isolados. Aqui, só para tentar esclarecer um pouco, né, as diferenças entre as espécies, né? Cada espécie de café, ou cada cultivar, cada variedade, tem características próprias, específicas dela. Isso é intrínseco da composição genética, constituição genética. Que a gente precisa entender como que cada uma se comporta nos diferentes ambientes para aproveitá-las da melhor maneira. Eu não estou aqui comparando ou falando, a arábica é melhor que isso ou que aquilo. Não, cada uma, na minha opinião, tem uma aplicação. Então, se você quer produzir um café de um jeito, você usa uma certa espécie. Se você quer produzir um outro café, vai para outra espécie, e o mesmo vale para as variedades. Você vai plantar bourbon amarelo, vermelho, ou material resistente à ferrugem, né? Existem muitas opções. Então, aqui, só para reforçar isso que a gente está falando, do fator genético e do ambiente na interação, isso está em literatura, né? Isso serve de base para nossas pesquisas. Então, aqui eu estou querendo reforçar que sim, né, os sabores e os aromas do café, principalmente, não depende só da produção ou processo, mas das cultivares. Está reforçando o fator genético. Aqui a mesma coisa. Cafés de diferentes cultivares apresentam sabores e aromas distintos, mesmo quando no mesmo ambiente. Então, o que é isso? Reforçando que o fator genético define boa parte daquilo que nós temos na xícara, que é percebido principalmente em termos de sabor, aroma
Então são vários autores afirmando praticamente a mesma coisa. Então na verdade foi isso que motivou, em 2011, a gente criar uma outra linha de pesquisa somente para estudar os cafés especiais na nossa instituição. Então, a gente ouvia muita coisa, porque essa variedade não sei o quê, não sei o quê. Muitas vezes não estava conseguindo explorar as variedades porque não estavam prestando atenção nos outros fatores. Eu vejo muito em concurso, em avaliação de qualidade, as pessoas abordando a astringência, amargor, corpo, porque essa variedade está muito amarga, ou muito aquilo. Nada disso. Essas características aqui dependem do ambiente e do processo. Mesma coisa vale para a acidez. Aqui só para exemplificar, um trabalho feito na região lá de Carmo de Minas, mostrando a importância da variedade para cada altitude. E lá foi concluído isso, que nessa altitude de 1.200 metros, o Bourbon amarelo expressou a melhor qualidade. Agora, somente o Bourbon tem qualidade? Não necessariamente. Mas aqui está claro que entre Bourbon e o Acaiá, o Bourbon tem mais características favoráveis para a qualidade. E isso vale para várias regiões. Não é só lá, para o Cerrado também vale isso. Aqui é um exemplo que eu sempre coloco, que isso daqui fala dessa cultivar Pacamara, não sei se vocês conhecem. Isso foi desenvolvido em El Salvador. E quando essa cultivar foi lançada, eles colocaram essa descrição de perfil sensorial. Olha que bacana. Isso no lançamento da variedade. Vocês já viram isso para alguma cultivar brasileira? Eu vejo, participo de dias de campo, etc, etc. A única informação que nós temos das variedades, isso a minha instituição também faz, é o quanto ela produz por hectare em certo espaçamento comparado com uma outra. Pergunta para o melhorista ou para a instituição, mas e a qualidade? Não foi feita pensando nisso. Então aqui para chamar a atenção, não estou dizendo que as cultivares não tenham qualidade. Sim, obviamente que tem porque pertencem à espécie de coffea arábica, mas dentro delas existem algumas que têm características melhores. Então eu gostaria que o Brasil evoluísse para esse tipo de situação. Vamos lançar uma cultivar de café? Que bom seria se o produtor tivesse acesso a esse tipo de informação. Eu acho estranho não ter, porque uma cultivar demora 20, 30 anos para ser lançada. Será que não deu tempo de fazer essa avaliação? Ou não houve interesse, ou não era objetivo? Então, vocês que são produtores, também podem nos questionar em relação a isso. Vamos ver o que está acontecendo. Mostrando, então, que muitas cultivares têm potencial para qualidade, que eu peguei um resultado de concurso entre 2008 e 2021, mostrando a performance de algumas cultivares desenvolvidas pelas instituições brasileiras. Então, caso do Catuai amarelo, uma cultivar que foi desenvolvida no Brasil, foi a primeira cultivar de porte baixo, agora eu estou falando do avanço tecnológico, primeira cultivar de porte baixo desenvolvida no Brasil, que foi a revolução da cafeicultura nos anos 60 e 70, porque ela tinha porte baixo, favorecia a mecanização, altamente produtiva, responde muito bem aos manejos e à poda, inclusive, e está aí, sendo campeã de qualidade. Quem desenvolveu essa cultivar não sabe disso, não está mais aqui entre nós, mas foi feito um bom trabalho. Então pegou o primeiro lugar em 2021, primeiro em 2019. Catuai vermelho, mesma performance, excelente cultivar, produtiva, adaptada, responsiva. Mas é suscetível a ferrugem. Ok, qual o problema? Hoje nós temos formas de controle de ferrugem, de qualquer outra doença. Então o cafeicultor muitas vezes tem que estar atento a isso. O preço que se paga para ter uma cultivar resistente, muitas vezes é uma cultivar mais exigente em nutrição ou em água, por causa da origem da resistência, que vem do híbrido de Timor. Então, se você pega um Sartimor, ele é muito mais exigente nutricionalmente e em água do que o próprio Catuai. A resposta à poda é diferente. Então, o produtor tem que fazer essas contas. Mas quanto que eu gasto a mais para podar ou para recuperar a lavoura? Ou gasto mais para controlar a ferrugem? Não sei, não estou dizendo que não tenha que usar material resistente. Tem sim. Mas não existe cultivar de planta perfeita.
né? Nós temos que usar aquilo que nós temos, usando a tecnologia que nós dispomos. Catucaí vermelho, cultivar desenvolvido no Procafé. Excelente qualidade. Amarelo, Catucaí amarelo, também campeão de qualidade. Catiguá, também campeão. Bourbon amarelo, campeão. E uma cultivar última, que é o Geisha. Então, o que a gente conclui? Isso aqui é uma informação do Consórcio Brasileiro de Pesquisa do Café, que é quem nos suporta nas pesquisas, né? Foi falado um pouco, o André falou do consórcio hoje, coordenado pela Embrapa Café. Está aí, ó, as cultivares desenvolvidas no Brasil são de alta qualidade, contribuindo para a produção de cafés especiais e além de estarem contribuindo com a produção de café em quantidade, porque são produtivas, né? Então, o mais importante, muitas vezes, de querer saber sobre a qualidade, é saber se você está usando a cultivar de maneira correta. Será que você escolheu correta a raça para a produção de leite ou de carne? Ou de lã, sei lá, qual espécie de animal que você está trabalhando? Ou de ovos, ou não sei o quê? Então, tem muito disso. O cafeicultor, muitas vezes, está olhando para o vizinho dele, que ele está fazendo para fazer igual. Vocês têm que parar com isso. Vocês são indivíduos pensam por si próprio. Então, tem que buscar tecnologia, tem que comparar coisas. E não querer copiar ou fazer o que os outros fazem. Daí chega essa pergunta, será que tem uma restrição genética para a qualidade dos cafés brasileiros? Né? Pelo que eu falei, parece que sim, apesar de estarmos ganhando o concurso, se você comparar os cafés brasileiros com os cafés de outras origens, nós vamos perceber que o café brasileiro sempre vai estar perdendo aí alguma coisa de complexidade de sabores, nos florais, nos frutados, nas especiarias, etc. O café brasileiro foi desenvolvido para ser commodity. Café achocolatado, caramelo, um café fácil de ser trabalhado nos blends, nosso café é a base de blend no café mundial. Então, as diferenças que hoje são valorizadas, inclusive importando algumas cultivares, como o Geisha que eu coloquei ali, é para quê? Para tentar buscar um perfil sensorial diferente. Então, a restrição que eu digo está nesse sentido, que as nossas variedades são descendentes de poucos genótipos que foram utilizados no melhoramento genético. Isso quer dizer o quê? Nós temos 130 cultivares, talvez um pouco mais hoje. É como se tivesse uma família tudo aparentada. São todos parentes. E daí o que acontece? A resposta é tudo parecida, dependendo do ambiente ou do processo, somente que você vai conseguir modificar. Então está aí o histórico do melhoramento, o que nós usamos para fazer. Então a restrição, no meu ponto de vista, em função da genética, está nesse sentido de que as variedades que hoje nós sabemos que elas são melhores em termos de potencial de xícara, de complexidade de sabores, assim como acontece no Panamá, acontece na Etiópia, no Quênia ou outros países, nós não aproveitamos isso ainda. Agora que a gente está acordando para esse fato. Então isso aqui foi dito em 93, o café brasileiro sempre teve esse histórico, é uma única progênie de café típica depois de Bourbon, e hoje com algumas mudanças, mas muito parecido. As diferenças que vão acontecer na produção ou na qualidade depende do sistema de produção individual de cada um. Então, mais uma informação, os cafés são parecidos também porque nós temos várias instituições de pesquisa no Brasil que melhoram café. Epamig em Minas, Procafé em Minas, IAPAR, Paraná, IAC Campinas, São Paulo, Incaper, Espírito Santo e outras. O que aconteceu? Como o IAC era o detentor do banco de germoplasma, todas as variedades ou cultivares desenvolvidas por aquelas instituições em outros estados foram todas descendentes de uma base genética parecida. Então nós fazíamos a obtenção das populações e distribuímos para o Brasil inteiro para ser trabalhado. Então hoje, por exemplo, nós temos uma cultivar que chama Tupi, desenvolvida no IAC. Esse material genético foi para o IAPAR, lançou o IAPAR 59. São plantas irmãs. Então muda o nome, mas a constituição genética é a mesma. É por isso que eu estou falando que as cultivares são todas aparentadas. Para piorar um pouco a situação,
a qualidade sensorial nunca foi priorizada dentro desses programas de melhoramento genético convencional para chegar naquilo que El Salvador apresentou como Pacamara, né? Então, por que a gente não fez isso ou não fazia isso? Não havia demanda. Nossa demanda era para quê? Produção de café commodity. Isso acho que o Brasil fez muito bem, porque ele hoje é o maior produtor, graças ao melhoramento genético também. Então é isso. As cultivares oferecem para a gente sabores muito parecidos e as diferenças ficam por conta de alguns ambientes específicos ou formas de processamento. Então, aí só para reforçar o que eu falei, o IAC tem 65 cultivares lançadas, EPAMIG 15, e aí forma um grupo de 130 cultivares parentes, descendentes de 4 ou 5 indivíduos diferentes. Não sei o que vocês acham disso, mas eu acho bastante complicado você trabalhar, você tem um grande número, inclusive muitas vezes causa confusão entre a pesquisa e a adoção do resultado da pesquisa. Mas por que existe tudo isso se não está nem usando para ser plantado? Né? Quantas variedades de café nós temos plantado no Cerrado hoje, por exemplo? Talvez 10, 15, eu não sei. Na Mogiana, a mesma coisa. Por que será que acontece isso? Por que a instituição de melhoramento está desenvolvendo 130 cultivares de café? Para quê? Alguém consegue orientar sobre isso? Eu quero entender por que a nossa instituição continua trabalhando para fazer isso. Se, aí vem um contraponto, se nós temos 130 cultivares de café desenvolvidas para serem produtivas, resistentes e de ótima qualidade, por que a gente está vendo produtores querendo plantar típica, Sumatra, Maragogipe, Laurina e etc, etc, que foram, inclusive, deixadas de lado pela pesquisa, não mais recomendadas? O que aconteceu? Ou o que está acontecendo com a cafeicultura brasileira? Está acontecendo exatamente isso. O próprio cafeicultor, percebendo que as cultivares brasileiras não têm aquilo que ele está vendo em outros países, o que ele está fazendo? Estão buscando geisha no Panamá, na Colômbia, outras variedades tantas. Para quê? Para tentar modificar o perfil sensorial do café. Nós sabemos que algumas variedades têm intrinsecamente uma qualidade diferenciada. Então, hoje, os cafeicultores mais especializados, que querem acessar esse tipo de mercado de especialidade, o que eles estão fazendo? Estão buscando outras alternativas. Inclusive, plantando as variedades que foram abolidas da cafeicultura, tipo Laurina, tipo Maragogipe e outras aí, porque não eram produtivas. Então, a gente tem o contraponto, que eu queria dizer, é isso aí. Até um certo ponto, o Brasil precisava crescer produção de café, produtividade. E tudo que não condizia com produtividade, o IBC e nós falamos, ó, não vamos mais plantar isso aqui não produz. Nós vamos plantar isso porque a ideia sempre foi commodity, produção. Hoje o mercado mudou e a demanda está também por qualidade. Então não significa, vamos parar de plantar isso para plantar aquilo. Não, significa que a gente tem que produzir commodity, porque todo lugar tem commodity, tem um mercado, e está aí para ser atendido. Mas dê a oportunidade, a chance de experimentar algo diferente para você tentar um café diferenciado na sua propriedade e tentar buscar o mercado para isso e a gente não ficar de fora. Outro dia eu estava em Franca e ouvi, mas eu trouxe o geisha do Panamá porque a gente não pode ficar de fora desse movimento. Ok, não pode ficar de fora, está certo. Mas trazer variedade de fora sem autorização do Ministério da Agricultura fere as leis da importação de variedades. Teoricamente seria crime, porque eu estou infringindo uma lei. Nossa instituição trabalha dentro da legalidade. E isso que eu queria dizer, nós temos em nosso banco de germoplasma todas as variedades que os produtores estão buscando fora do Brasil e muito mais que a gente nem conhece. São mais de 100 variedades diferentes. Coloquei algumas aqui só para exemplificar o geisha em primeiro lugar, que é o que todo mundo fala, mas tem tudo isso daqui.
E por que isso nunca foi usado, ou somente agora que a gente está tentando usar e conhecer esse material? Estamos 50, 60 anos atrasados nessa corrida pela qualidade. Porque o Brasil é um país produtor de commodity. As nossas instituições de pesquisa trabalham ainda para auxiliá-los na produção de commodity. São poucas as instituições que estão modificando o seu perfil de trabalho para cafés especiais. O IAC é uma delas. Aqui eu vou ter que passar um pouco mais rápido, a gente está com um tempo já bem avançado, mas é só para destacar que a gente tem alguns fatores ambientais que interferem diretamente na produção. É por isso que existe o mapeamento e o zonamento climático, para te direcionar em função do ambiente que você tem, qual o grupo de variedades ou qual a variedade, o cultivar que você pode ter na sua propriedade. Isso tem muito a ver com a fisiologia da planta, se é um material de porte alto, baixo, ciclo médio, longo, tardio, exigência nutricional. O sistema de produção pode ser sombreado ou a pleno sol. Isso também modifica muito a interferência na qualidade e na produtividade. Então a gente tem que saber que a qualidade original do café é produzida aonde? No seu laboratório. O seu laboratório é a sua fazenda. É um laboratório a céu aberto. É lá que você tem o seu solo, a sua temperatura, a sua umidade, o seu sol, os seus trabalhadores, colaboradores, o seu terroir, está lá. Então é ali que se produz. Se você souber entender isso, você vai fazer uma produção de cafés de melhor qualidade, né? Separando por cultivar, por solo, por histórico da gleba e por todas outras características. Então, se você produz café especial, você já sabe disso, eu só estou reforçando. Aqui é ambientes diferentes, né? A gente tem aqui ambiente mais com manejo de mato na entrelinha, mais arborizado, não importa, qualquer ambiente, se bem trabalhado e ajustado em equilíbrio, tem condições de produzir, tanto em produtividade quanto em qualidade. Comparando aqui, de novo, né, altitude, processamento, cultivar. Aqui está reforçando que a altitude favorece a qualidade, né, diferença significativa. O processo que todo mundo fala, mas o café tem que ser descascado para ficar bom. Aqui a conclusão foi que o café natural ficou melhor nessa região, Carmo de Minas. De novo o Bourbon se destacando em relação ao Caiá, e não houve muita interferência ou nenhuma em função de ser mais sombreado ou mais no sol. Então isso aqui dá um direcionamento, né, para a gente. Dependendo da situação que você está, você vai escolher a cultivar que está mais adaptada para aquela situação. Então eu vejo muita gente, vai plantar um material muito tardio, numa altitude mais elevada. A colheita acontece em novembro, em outubro. O que aconteceu? Errou na hora de escolher, não soube escolher a raça adequada para a sua finalidade maior da propriedade. Ele é produtor de leite, mas escolheu uma raça de corte, não vai tirar leite nunca. Então, é mais ou menos isso que a gente chama atenção. Dentre os fatores tecnológicos, está o manejo da lavoura. Então, toda essa tecnologia que existe hoje, de nutrição de plantas, de irrigação, de controle de plantas daninhas, tudo, isso não aconteceu por acaso, foi uma evolução em função do investimento em tecnologia que o Brasil fez. O próprio uso de solo do cerrado, até anos, não sei se anos 60 ou 70, não era tanto usado para café. Por que hoje tem uma cafeicultura pujante nessa região? Graças aos estudos feitos anteriormente sobre fertilidade, sobre nutrição de plantas e sobre adaptação e calagem também. Colheita e processamento, né? A colheita mecanizada, ela foi desenvolvida a partir, não sei se vocês sabem, a partir de um protótipo de colheitadeira importada pelo IAC nos anos 60. A partir desse protótipo se desenvolveu a primeira colhedeira mecanizada pela Jato no Brasil. Então a base da colheita mecanizada também foi feita pela pesquisa. Isso é um avanço tecnológico que não tem preço, né? Vocês imaginam hoje, se não tivesse colheita mecânica ou colhedeira mecânica de café? Como que seria? Então, juntamente com melhoramento genético, que é a base das variedades,
a colheita mecanizada e a nutrição de planta junto com a irrigação, para mim, define a base da cafeicultura brasileira, feita por pesquisa, por pesquisadores, né? E o outro ponto que mais recentemente vem sendo muito trabalhado é a questão de processamento pós-colheita, que também se definiram novos parâmetros de secagem e tudo mais. Esse ponto de colheita é o momento onde se decide a qualidade do café. Se você não estiver atento a esse ponto de colheita, você pode ter a cultivar mais produtiva, a de melhor qualidade, mas se não respeitar a fisiologia, a natureza da planta, não vai conseguir usufruir da qualidade. Só para reforçar, o auge da qualidade está aqui. Sempre tem colheita de verde, sempre tem de seco. Sim, sempre tem. A tecnologia de separação de frutos foi desenvolvida pela pesquisa. Não apareceu do acaso, então um avanço tecnológico. A parte de secadores foi desenvolvido. Para quê? Para tentar otimizar a qualidade. Uma coisa é você falar de qualidade em 1 hectare, uma coisa é você falar de qualidade em 100, em 200, em 1000 hectares. Né? O que muda? Muda a escala, muda a hora que você entra com cada prática. Reforçando a hora que o café tem que ser colhido. Aqui, como a gente faz na pesquisa, a gente sabe que é um café que foi colhido. Se não separar esses frutos, verticana e a variedade não expressa o potencial. Então, eu volto a falar, não adianta ter geisha, ou ter outra, ou ter bourbon, ou ter outra variedade. Se não souber manejar essa planta, você não vai usufruir do potencial genético que ela tem. Vai ser mais uma. E eu escuto falar, mas o meu geisha não foi tão bom, não dá, não sei o quê. O que será que está acontecendo? Bom, meu tempo está estourando, mas eu vou precisar finalizar isso daqui. Comparando, então, o nível de maturação na qualidade, então a gente percebe aqui que a qualidade do café cereja, né, ela está superior em todos os atributos em relação ao seco ou verde. Processamento, eu tenho que falar aí um pouco, porque quando eu falei que a cultivar ou a variedade define em torno de 50% da sua qualidade, os outros 50% está aqui. De como você vai colher e processar o seu café. E isso, por que eu estou falando? Faz 20 anos que a gente fala a mesma coisa. Ou a gente não está falando da maneira correta, ou está acontecendo alguma outra coisa, que o Brasil continua, está evoluindo a qualidade, sim, mas poderia evoluir mais. Por que é difícil trabalhar com café? Porque ele tem 60% de água quando você colhe o fruto, e você tem que armazenar com 12%. Então, acontece nessa fase muitas transformações no grão, que vão preservar ou não a qualidade, dependendo de como for o manejo de processamento e secagem. Aqui não vou repetir isso porque vocês já sabem, mas essas formas de secagem de café ou de processo, que são as formas que a gente usa no Brasil, a predominância está aqui na via seca, né? Mas qualquer uma delas permite a produção de cafés de qualidade. Não importa, depende de como você vai. E por que é importante você ter diferentes formas de processamento na propriedade? Para você ser um produtor que tenha diferentes tipos de cafés, para você atender os seus clientes. Você pode produzir um café para o cliente russo que gosta de um certo tipo. O japonês prefere outro. O coreano, ele quer outro. Se você tem essa produção na sua propriedade, você não perde negócios, você mantém os seus contratos e você passa a ser um produtor que se destaca na produção de cafés especiais. Se você é um produtor que entrega o café somente lá na cooperativa, é bem provável que ninguém conheça o seu café. O seu café desaparece, não tem o seu nome, não tem sua marca. Muitas vezes não tem. Aqui são as fotos. Essa questão da secagem foi um outro avanço tecnológico. Hoje nós temos a tecnologia de secagem, seja em terreiro suspenso, em secadores. Tem toda uma recomendação técnica de manejo de temperatura, em função do tipo de café. Isso foi um grande avanço tecnológico. E acredito que muitos de vocês, ou a região aqui, usa isso. Se você imaginar também, como eu falei, produção de café sem colhedeira mecânica,
É a mesma coisa que imaginar uma produção de café sem secador. Seria possível secar toneladas e toneladas de café sem ter os secadores mecânicos? Não, né? E a secagem, que eu falo que a secagem criteriosa não é apenas a remoção da água. A água tem que ser removida em diferentes velocidades na fase de processamento, em função também daquilo que você quer obter do seu café. Então aqui nesse trabalho compara, né, o café natural despolpado e a secagem em terreiro. Aqui está destacado em verde que o café seco em terreiro foi o que teve melhor qualidade. Daí vocês vão, mas aí então não posso usar secador? Pode, lógico, pode e deve. Como? Com critério, sabendo que café que você tem lá dentro. Né? O manejo da secagem ele tem que ser ajustado em função da qualidade da matéria-prima. Aqui um detalhe da secagem que a gente faz lá em Campinas. O que está acontecendo hoje? Né? Na minha opinião. Então, quando se lança a mão de fermentação, etc., etc., que é um movimento, na verdade, que está tendo hoje, o que vocês estão confirmando para a gente que é da pesquisa? Confirmando aquilo que eu falei lá no começo. Há uma restrição genética para a qualidade da bebida. Então, o que nós estamos fazendo com as fermentações? Modificando a qualidade original. Por quê? Porque aquela qualidade original obtida não está sendo suficiente para os seus clientes. Então, o que a gente faz? Fermenta isso com casca de banana, com casca de laranja, com uva amassada, casca de maracujá, tangerina, inocula fungo, bactéria, etc., etc. Para quê? Para modificar o perfil sensorial. Eu não sou contra isso. Não estou querendo dizer não. Eu estou dizendo que a gente está defendendo aqui que é possível produzir cafés de altíssima qualidade, assim como se produz em outros países, apenas usando a variedade certa para cada ambiente e fazendo o processamento correto. Naturalmente, os cafés obtidos possuem altíssimas notas sensoriais e uma complexidade muito grande de perfil sensorial, sem a necessidade de nenhum tipo de processamento alternativo. Mas enquanto essas variedades não chegam ao produtor, tem que fazer sim alguma coisa para modificar. Como? Mudando o processo. O ambiente você não consegue mudar, é o que você tem. A variedade já está lá. Como que é a maneira mais ágil e rápida de você mudar? Fazendo o processo. E, de novo, o processo tem que ser específico para cada situação. Não adianta querer fazer o processo que alguém falou que é bom, não. Tem que testar na sua propriedade e validar, porque as condições são totalmente diferentes de um lugar para o outro. Falta pouco, pessoal, mais um pouquinho de paciência. Para a gente, então, tentar entender, compreender o que é qualidade e o que a nossa instituição pode fazer para melhorar essa situação, porque nós chegamos à conclusão que sim, há uma restrição genética de variedades no Brasil. Por quê? Porque são aparentadas. Então, a gente criou esse programa especificamente para trabalhar o assunto qualidade e a principal coisa que a gente faz é isso, estudo da interação genótipo-ambiente, que é o quê? Como cada cultivar, cada variedade se comporta na situação real onde ela vai ser cultivada. Para as cultivares normais, hoje, nós temos recomendações genéricas. Nós fazemos 2 experimentos, um na Mogiana, um no Cerrado, e recomendamos cultivar de café para o Brasil inteiro. Se a gente pensa em qualidade, não é assim que funciona. Tem que ser trabalhado na individualidade, ao local. E isso está permitindo a gente encontrar esses cafés totalmente diferenciados e específicos para cada ambiente. Isso é uma realidade, está acontecendo hoje, porque nós mudamos a forma de trabalhar. Então, o que a gente faz hoje? Nós temos uma avaliação regional nesses locais, principalmente Campinas, região da Mogiana aqui, região das Vertentes, Campo das Vertentes e Cerrado. Por que nós temos ambientes, tantos ambientes diferentes? Porque é a única maneira que você tem de testar se o genótipo está adaptado é estudando diferentes ambientes. Não adianta eu estudar o café só em Campinas para depois recomendar que tem que ir, esse café vai para o Cerrado ou vai para a Mogiana. Tem que fazer no local. E é isso que nós estamos fazendo.
Aqui, um detalhe da nossa clonagem de plantas, nós trabalhamos também com os híbridos, alguns experimentos. E aqui resultado. Esse resultado aqui é de Campinas. Nossa fazenda experimental está a 650 metros de altitude, que vocês diriam uma região que não produz café especial pela altitude. O que está acontecendo? Usando o genótipo adequado e adaptado, vejam as notas. Detalhe, eu estou trazendo aqui somente cafés que pontuaram 90 pontos acima. Nós temos muitos de 87, 88, 86 que não está aqui. Então, não só a nota, mas o perfil sensorial, ele é bastante diferente de chocolate caramelo ou frutado que a gente ouve para as outras cultivares. Então, o que é isso? Se isso não for efeito da variedade, vai ser efeito de quê, pessoal? É o mesmo ambiente, o mesmo processo. Obviamente que tem que ser repetido várias vezes para chegar numa conclusão que sim, a variedade IACH66, ela está adaptada para o ambiente X e ela vai produzir esse perfil sensorial. Por quê? Porque ela foi validada durante 4, 5, 6, 10 safras. Né? Tem que ver a repetibilidade da informação. Mas aqui é para chamar a atenção que sim, aqui são os híbridos. Assim como tem variedades, o híbrido já agrega outro componente que traz precocidade, traz heterose de produção, traz resistência a pragas e doenças, traz um monte de coisa além da qualidade. Então mostra sim, que sim, é possível produzir café especial em qualquer lugar, desde que você saiba qual a variedade que você vai usar e qual o processo que você vai fazer. Resultado da região mogiana, esse aqui é da última safra. Também materiais que pontuaram na faixa de 90 pontos. São vários, com um perfil sensorial diferenciado. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, sei lá, esse café aqui. Tem melado, tabaco, especiarias, erva cidreira, tamarindo, jabuticaba. Eu não sei se o Cerrado está produzindo essas características sensoriais naturalmente, sem fermentação, sem processo. Eu não sei. Um caso ou outro aconteça. Mas se realmente isso aí for um atributo da variedade, ok, nós vamos conseguir recomendar essa variedade para produzir esse perfil sensorial naquele lugar. Então, a gente conclui, estou concluindo, que existe uma tendência por novos sabores, é uma procura constante que está tendo. Isso aqui é uma apresentação que a gente faz anualmente lá em Belo Horizonte, na Feira Internacional dos Cafés. E essas pessoas têm a oportunidade de conhecer alguns dos nossos cafés. E as pessoas ficam muito surpresas e às vezes até assustadas e perguntam para a gente, de que país que é esse café aqui, de que país que é aquele lá? E eu falo, o país é Campinas, é Brasil, estado de São Paulo. Então isso para mim é a principal resposta que existe se a gente está trilhando no caminho certo ou não. Existe a procura, que é a demanda, e a gente tem disponibilidade para atender essa demanda. O que falta então? A gente unir os elos da cadeia. Porque eu não sou produtor de café, eu sou pesquisador. Mas vocês são produtores. Né? Juntando tudo isso, a gente vai atender a demanda. Aqui eu vou passar rápido, mas assim, como que as pessoas percebem os cafés? Né? Não vou deixar aqui para ler para ganhar tempo, mas cada um tem uma forma de expressar aquilo que sentiu do café. Né? Então, além das nossas avaliações para a pesquisa, tem a avaliação do público que conhece café. E eles estão falando também para a gente, esse café realmente tem uma diferenciação que eu nunca vi na minha vida. Então, ok, estamos juntos. De novo, terminando aqui, concluindo, que já foi falado, o Brasil precisa aprimorar a qualidade, sim. Mas eu vou pensar, será que a gente vai aprimorar a qualidade de 50 milhões de sacas fermentando café dentro de uma bomba lá ou inoculando um micro-organismo? Não sei. Pode ser que sim, mas eu vejo que isso se aplica mais a alguns lotes específicos. Né? Se a gente quiser mudar a cafeicultura, nós temos que ter a adoção de novas tecnologias que incluem variedades diferenciadas para cada local. O consumidor faz parte desse processo. Então, o seu mercado que você busca, se é internacional, nacional ou outro, ele tem que conhecer você, tem que visitar a sua propriedade, a sua região, saber o que você faz, porque só assim ele vai valorizar o seu trabalho. E, obviamente, ele tem que ter na xícara. É muito simples você convencer uma pessoa
sobre qual café ela quer beber. Pega um café, qualquer marca comercial, bota na mesa e coloca o seu café do lado, que foi um café especial produzido com carinho, com cuidado. Não precisa falar nada, ele vai falar para você o que ele prefere. Só que muitas vezes ele não tem a oportunidade de fazer isso, porque eu não sei se a indústria do café quer que isso aconteça. Nós trabalhamos com a indústria, eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu percebo que sim, nossos consumidores, né, os caseiros, domésticos, têm muita falta de conhecimento do que é a qualidade de café. E é importante isso, né? Qual que é o equilíbrio que a gente vai encontrar? Vocês sabem, vocês querem ir para o lado da produtividade, tem materiais ok, quer qualidade, tem outros. Por que não juntar, equilibrar, atender diferentes tipos de mercados? Né? Que tal usar outras variedades, outros ambientes ou outros processos? Pessoal, eu avancei um pouco tempo, mas eu acho que estava meio... A gente estava muito animado, né, com a festa, a apresentação anterior foi muito bacana e a gente acabou avançando nisso. Desculpa se eu falei alguma coisa que não era exatamente o que vocês queriam ouvir, mas a gente está aqui para contribuir. Nossa instituição está lá para somar com vocês. Já temos muitos parceiros aqui na região, vocês viram aqui na apresentação. Temos aqui o Daniel, que é parceiro nosso lá na fazenda São João. Temos outros parceiros aqui e a gente está de portas abertas, caso haja interesse em conhecer melhor o nosso trabalho, em visitar, nós estamos abertos a isso. E muitas vezes a gente vem para um lugar para fazer uma apresentação, não sabe exatamente como que vai desenrolar, né? Mas eu me esforcei bastante para trazer esse conteúdo. E tem nosso contato, agradeço novamente ao André pelo convite, à organização. E estou à disposição, caso haja alguma pergunta, alguma dúvida ou falar alguma coisa que a gente precise abordar, a gente está à disposição. Pessoal, primeiro uma salva de palmas aí para o Gerson. Excelente, Gerson. Nós estamos com o horário adiantado, mas temos pelo menos 2 perguntas. Está o Mosca aqui, que não, com certeza vai perguntar, tá calmo. Então, Zé Mário. Então, gente, duas perguntas. Zé Mário não pode perguntar, não. Pela idade aqui, primeiro, então... Nem o professor Favarini. Obrigado, André. Gerson, muito obrigado pela brilhante apresentação. O senhor tem algum livro publicado? Sobre esse tema específico, não. Nós estamos pensando em fazer isso já. Você não é a primeira pessoa que pergunta. O André falou que vai lançar o ano que vem aqui. Não sei. Só se ele escrever, né? Porque Ok. assim, a gente, só para explicar melhor para você, como um assunto muito diferente do que aquilo que a gente aprende, daquilo que a nossa instituição faz, a gente tem que ter um pouco mais de certeza. Eu gosto de trabalhar assim, de ter certeza, garantia sobre aquilo que eu estou falando. Então, eu não faço, vou escrever um negócio porque todo mundo está falando disso. Eu até escrevo, mas eu prefiro ter informações consolidadas para afirmar com certeza, cientificamente, que existe diferença disso que eu estou falando. Porque aqui no calor da discussão a gente fala bastante coisa, né? É legal, tem uma interação. Mas na hora de você escrever, você tem que ter cuidado com aquilo, porque é o nome da instituição, é todo um conteúdo que vai ser exposto. Né? Então eu prefiro... a gente já tem planejamentos para isso, mas eu não posso te garantir quando que vai acontecer isso. Certo. E essa apresentação sua, a gente teria acesso a ela? Acredito que sim, André. Não sei como que está a parte de disponibilização, hein? Tá. O André está falando que pode ficar disponível o PDF da apresentação. Tá. Mas ali não tem tudo, né? A apresentação é sempre assim, você prepara em função de um público, de um tempo, e você percebeu que muita gente nem consegue atender em função desse tempo. A gente tem que correr, tem que pular e tal. Mas eu fico à disposição ali, tem nosso contato também. Mas acho que vai ficar disponível não sei quando. Tem toda uma logística aí do evento, né, de fazer isso. Vocês entram em contato com a comissão organizadora. Tá, obrigado. Ô Gerson, parabéns. Brilhante palestra,
Quanto às apresentações, André, depois a gente pode disponibilizar no site. Aqueles que nos deixarem aí, a gente vai estar disponibilizando lá. Ô Gerson, você mostrou uma série de materiais novos ali com perspectivas de bebida, produtividade. A pergunta que lá atrás a gente fez e não quer calar. Vai distribuir um pouquinho de semente para a gente testar isso por aqui? Por enquanto só está no IAC. Como que é isso? Obrigado, Mosca, pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente, na verdade, é o que todo mundo quer saber, né? E aí, vai estar onde? Onde está? Vai chegar? Como eu disse, essa proposta de trabalhar especificamente com os cafés especiais e resgatando esse material do nosso germoplasma, na verdade, representa 60 ou 70 anos de, vamos dizer, de trabalho feito em cima disso para preservar e para conhecer esses materiais. Então, só que esses materiais ficaram restritos a um ambiente que é Campinas. Então, de novo, eu falo de novo, a mesma forma que eu respondi a questão do livro, para que esses materiais cheguem a um nível de experimentação regional ou até pré-comercial, a gente tem que romper as outras etapas da pesquisa. E a gente está exatamente nessa fase de prospecção regional para chegar e falar para você, eu tenho 100 cultivares sendo testados. Eu vou falar qual para você. Eu tenho que conhecer o seu perfil de produtor, que tipo de café que você quer produzir, qual o ambiente que você está, qual o mercado que você atua, porque eu acredito que muitos desses cultivares aí, variedades, se eles forem colocados em mãos erradas, vai ser um tiro no pé, o produtor vai até falar mal daquela variedade, essa variedade não presta, ou aquilo, ou outra coisa. Então a gente precisa primeiro conhecer o desempenho agronômico dessas variedades, no quesito adaptação da planta, produtividade, qualidade de grão, qualidade de bebida, sobrevivência, tem variedades que não sobrevivem o cultivo a pleno sol, né? Eu não consigo te garantir tempo, mas a gente pretende trabalhar de uma forma diferenciada dentro dessa programação. Hoje nós temos normas institucionais que favorecem as nossas parcerias público-privada, e uma das coisas que a gente está querendo buscar, inclusive, vocês podem nos responder, que são produtores, o que a gente está buscando, é tipo uma parceria mesmo. Então, do jeito que a cafeicultura foi desenvolvida, a pesquisa, até aqui, é um modelo que hoje não adequa para esse tipo de trabalho. Por que eu estou falando isso? Eu posso ter uma variedade que está produzindo 93 pontos lá, como você viu, mas ela tem um potencial produtivo de 15 sacas por hectare. E aí? Essa cultivar tem interesse para quem? Então, a parceria serve para isso. Eu vou perguntar para você, você vai responder para mim o que você quer, o que você precisa. Então, eu penso que esses materiais, num primeiro momento, não serão materiais para um lançamento em massa, mas para atendimentos específicos a interessados que queiram trabalhar conosco. Porque se você é um parceiro, eu estou com uma variedade na sua propriedade, e está entre a gente, deu errado, ok, vamos mudar para outra. Se eu fiz um lançamento para uma cafeicultura como um todo, deu errado, e aí, quem que vai responder por isso? Está percebendo que é diferente? Nós estamos buscando um caminho para encurtar o tempo entre a pesquisa e o uso da cultivar em campo. Normalmente são 30 anos. 30 anos, eu não sei quem de nós vai estar aqui para contar a história. Então eu prefiro perguntar, quanto custa o seu tempo, um ano da sua vida? Isso tem preço, tem valor, tem o quê? Se você falar para mim, não, Gerson, eu quero, em vez de esperar 20 anos para ter acesso a isso, eu quero esperar só 10. Porque eu sei que em 10 anos eu consigo fazer mais coisas do que em 20, e porque eu sei que a qualidade que o seu café tem, a sua variedade tem de produto e tal, eu consigo colocar no mercado que deseja esse tipo de café, e para mim eu vou entrar num equilíbrio dentro da fazenda que vou diluir custos e etc. Então, essa aproximação com a cadeia produtiva, que a gente chama dessa parceria público-privada, é exatamente a oportunidade que a gente tem, em vez de ficar 30 anos testando isso em algum lugar, nós passaríamos muitas vezes a testar algum material, inclusive agora na sua propriedade, desde que haja concordância com esses termos da parceria. Sei, eu acabei enrolando um pouco, mas é bem isso daí mesmo. Beleza, então, obrigado. Uma salva de palmas aí para o nosso querido Dr. Gerson. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela paciência. Seja sempre bem-vindo. Aqui, ó, tem presente aqui, o professor, ó.
presente da Fene Café. Passar um recado importante para vocês aqui, gente. Agora vamos dar uma pausa para o almoço, a gente vai voltar Eu às agradeço 14 horas. ao presente, a lembrança aqui, mais uma vez.